Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Érica. Dia 6 de agosto de 2018. Eu venho aqui hoje com uma missão que me foi confiada, né? Eu estou muito lisonjeada por isso e agradeço ao Criador por tudo isso, sabe? De passar para vocês o sonho de um adolescente de 16 anos, mas que a idade mental dele é de aproximadamente 4 anos ou menos. Ele não sabe escrever, ele não sabe ler, né? E como ele vai descrevendo as coisas e como que a irmãzinha passou a limpo, ela teve que fazer como? Mostrar fotos e pedir para ele para confirmar se eram aquelas pessoas, se era aquilo, entendeu? Então ela teve que pegar fotos, né, e mostrar para ele. É isso, foi assim que você viu? Quando ele dizia não, ela já sabia, não é. Agora quando ele dizia sim, é porque tinha confirmação. Então, assim, basicamente, amados, essa primeira parte aqui da carta é uma introdução que eu vou falar para vocês. O que aconteceu nessa introdução? Essa introdução, ela diz como foi que o irmão teve o sonho e ela diz basicamente isso, tá? Como eu falei para vocês, ele tem um problema mental em que, apesar dele ter 16 anos, a mentalidade dele é de uma criancinha. Ele não sabe ler nem escrever, ele não assiste novela. Senão você poderia dizer assim, ele foi influenciado pela Record, pela novela Apocalipse, mas não foi, porque ele não assiste nada disso, entendeu? Ele não assiste. Inclusive, a irmã me contou o seguinte, que provavelmente foi providência divina, né, no sentido que, dizendo assim, que um belo dia ele saiu, entrou assim, quebrou a televisão. Ela falou que ele não é uma criança agitada a esse ponto, mas ele sentou não sei o que na televisão e quebrou a televisão. Então ela acredita, essa irmã acredita, inclusive, que isso foi providência, para que ninguém depois dissesse que ele assistiu novela e se ficou, né, no caso, influenciado por novela. Então, basicamente foi isso, né, que ela falou, olha, eu tenho para mim que aconteceu dessa forma porque foi de Deus. Porque senão alguém poderia chegar e falar assim agora, não, ele assistia novela, ele assistia Apocalipse, ele assistia isso, ele assistia aquilo. E sendo que ela falou, olha, ele não assiste essas coisas. O que ele assiste é na internetzinha, tipo canal de crianças, entendeu? Criancinhas, bobeirinhas, coisinhas que até o meu filho também aqui assiste. É bobeirinha, sabe? É coisinha assim de criança mesmo. Então eu vou ler para vocês e também, caso haja alguma dúvida, eu vou explicar para vocês. Antes dele ter o sonho, ele viu um homem na janela dele. Isso foi viu, né? Esse homem chegava para ele e falava, olha, você vai ter um sonho. E você vai ter que pegar esse sonho e contar para sua irmã, que é quem me mandou que escreveu isso aqui. Ela é mais velha que ele, tá? Eu não sei a idade dela, mas ela deve ter aproximadamente uns 20, 24, não sei a idade. Ela é nova, mas com certeza ela é mais velha que ele, entende? E ele falou, olha, eu acho até que ela é casada. Aí ele falou assim, olha, você vai contar esse sonho para sua irmã, porque ela vai acreditar em você. Outras pessoas não vão acreditar, mas ela vai. E ele vai, esse homem falou isso para ele e apareceu asas e ele foi embora. E a irmã se batizou recente, né? Ela se batizou. E no batismo dela, na noite do batismo, não sei, ela teve um sonho. Essa irmã teve um sonho. E aí o que aconteceu? Ela viu uma pessoa, né, em formato de homem, no caso um anjo em formato de homem, que era as mesmas características do homem da janela que ele contou. E esse, no sonho dela, falou assim, olha, a minha missão aqui terminou e foi embora. Ou seja, ela acredita que é o mesmo que apareceu para ele na janela, falando para ele contar o sonho para ela, porque ela acreditaria. Porque quando ele contou as características, foi o mesmo que ela viu em sonho. Então isso foi para ela muito marcante, né? Então vou ler aqui para vocês. Vou ver se vou conseguir enxergar aqui. Tá bem pequenininho, né? Sonho revelado por Deus ao meu irmão.
que tem 16 anos, mas possui intelecto de 4, aproximadamente, né? Por ter deficiência mental. Não sabe ler e nem escrever. Não é conhecedor da palavra de Deus. Não vê novelas e nem histórias bíblicas sobre o livro das Revelações, Apocalipse, né? O anjo, em formato de homem, apareceu na janela do seu quarto e disse que ele teria um sonho, mas teria que contar para mim, para ninguém, por ninguém acreditar, né? Pois ninguém acreditaria nele, e que eu deveria escrever essa revelação e passar para todas as pessoas. Então eu pedi as características físicas desse homem que, segundo ele, depois apareceu asas e foi embora. E ele disse que seria loiro, cabelo curto e olhos azuis. Ocorre que antes, no meu batismo, que ocorreu em 15/7/2018, eu sonhei com esse anjo. Ele estava no meu batismo, sentado em um banco, e quando eu me aproximei, esse homem disse: a minha missão aqui na terra está concluída, e desapareceu. Acredito se tratar do mesmo anjo e na mesma data em que ele teve o sonho, ou seja, dia 15 de julho, né? Sem mais delongas, o sonho do meu irmão. Eu vou dar pausa aqui porque eu não quero que apareça o nome dela, tá? Eu vou passar para a próxima folha e não quero que apareça o nome dela. Não é que eu não queira que apareça o nome dela, tá? Ela pediu para não ficar falando o nome dela e nem o nome do irmão dela. Eles querem ficar no anonimato. Então, vamos lá. Ele estava, o irmão dela, né? Ele estava dentro de um quarto sem portas e sem janelas, com cortinas pegando fogo. E ele conseguiu quebrar o chão. Ele começou a socar o chão e o chão quebrou. E cair no andar abaixo. E ele via 2 anjos. Um era preto e chamava-o para entrar no portão vermelho, cor de sangue. E o outro era um anjo branco e falava: vem comigo. Ele então foi com esse anjo, né, de branco, que o levou ao céu, o arrebatando, né, e chegando lá. Os anjos fizeram festa devido à sua chegada, e Jesus apareceu e disse: seja bem-vindo, e o levou para o Castelo Dourado. Esses termos são usados por ele, deixarei de forma fidedigna. E via Jesus passando os seus ensinamentos aos anjos. Viu uma avó que faleceu antes do seu nascimento, e ela sorriu para ele, mas não o conheceu. Eu só a conhecia por foto. Ou seja, essa irmã, né, só conhecia essa avó por foto. Ele nem conheceu também, né? E depois viu o vovô com um diário, como ele chamou, na mão, e com uma pena que era usada para que ele escrevesse o que Jesus pedia sobre a vida das pessoas do mundo. Tendo ele dado o livro nas mãos dele, ele disse que o livro era numa língua estrangeira, mas conseguia entender que estava escrito: eu estou ouvindo, se referindo a Jesus. Gente, aqui está um mistério. Aqui tem um mistério tão grande. Aqui na terra, ele não sabe ler. Como que lá no céu ele pegou o livro em língua estrangeira e ele conseguiu ler e estava escrito: eu estou ouvindo? Gente, isso é muito, muito, muito interessante. Olha que lindo. Aqui nesse mundo ele não sabe ler nem escrever. E lá ele conseguiu ler uma coisa totalmente diferente. Olha, para passar para a próxima página também eu vou dar pausa aqui, só um minuto, tá? Para poder não aparecer o nome dela. Porque quando eu tiver que virar a página aparece, né? E ao voltar para a terra, o livro caiu de suas mãos por conta do vento. E quando caiu na terra, as folhas estavam em branco. E antes que ele conseguisse pegar, o homem mau, como ele se referia ao anticristo, Emmanuel Macron, pegou o livro e ficou com ele.
Isso tudo depois vocês vão entender, né? Que ele só consegue reconhecer as pessoas porque a irmã mostra a foto e pergunta se é a pessoa. Então, com base no que a gente anda vendo hoje no mundo, ela pegou a foto dele e perguntou se esse era o homem mau. E ele confirmou que era o Emmanuel Macron. Mas ele nem sabe quem é Emmanuel Macron, gente. Esse menino não sabe. Não sabe. Então, continuando. O arrebatamento já havia acontecido e as pessoas haviam sumido, deixando as roupas. Jesus enviou seus anjos com mantos para as pessoas e as deixava nas nuvens, no pé da escada dos céus. Ou seja, tinha uma escada que levava aos céus. E os anjos iam pegando as pessoas e levando até essa escada e deixando essas pessoas lá. Né? Ia deixando as pessoas lá e com elas com manto, né? Depois disso, o anticristo apareceu na TV dizendo ser o Messias, manchando o nome de Jesus. E disse que Jesus era traidor por ter abandonado as pessoas. Ele falava dentro de uma sala com cortinas vermelhas. E nessa sala tinha um cofre onde ele guardou o livro, o diário, né? O diário. As pessoas irão acreditar que ele é o Messias. Depois do anúncio, ele irá construir o templo e a mesquita será derrubada por ele. O templo será erguido no alto do monte. Gente, ele deu as características todinha do Domo da Rocha, da mesquita de Omar. Ele explicou como que era o local que iria ser destruído para a construção, no caso que a gente sabe que é o terceiro templo. Ele falou tudo. Amados, o menino não sabe nem o que é a mesquita de Omar. Ele falou como, ele deu todas as características da mesquita de Omar. Todas. Isso é impressionante, como eu falei para vocês. Por mais que eu esteja lendo aqui, gente, mas eu sei de detalhes que ela me contou, como que ela conseguiu as informações, né? Ela ia perguntando as características, tudo direitinho, né? Até, assim, ela me contando e eu fiquei assim, maravilhada, né? Como que uma criança que não assiste as coisas assim, sabe? E dizer como que era a mesquita de Omar e tal. É muito interessante. Mais uma vez eu vou dar pausa para trocar de página. O templo demorará pouco tempo para ser construído. Ele não usava o termo templo. Disse que seria um lugar retangular com colunas douradas, né? E que teria uma estátua com a imagem dele em dourado, do anticristo, né? E ia pessoas do mundo inteiro para adorá-lo e se ajoelhar para a imagem. As pessoas que se recusassem tinham suas cabeças cortadas por espadas dos soldados, ou eram jogadas no fogo, chicoteadas e colocavam máscara para desfigurar o rosto e não permitindo que as pessoas comessem, só bebiam água pelo nariz através de um canudo, né? Tortura pura, né? Os soldados tinham roupas vermelhas por dentro, né? E pretas por fora. No caso, eram as golas das roupas, né? As golas eram, né, desse jeito, golas das roupas. Logo após a construção do templo, o ajudante do mal, falso profeta, que segundo ele, né, ela mostrou várias fotos, e aí ele reconheceu uma pessoa que seria o João Paulo II. A imagem era igual a de João Paulo II, né? Se levantará. Ele conseguia ver que o seu espírito, o espírito desse homem, né, estava no portão vermelho e gritava por socorro, mas não saía de lá. Só o seu corpo que será erguido. Ele aparecerá na TV, anunciando uma nova religião e conseguirá realizar prodígios fazendo chover fogo do céu. Vou passar para a próxima. Lá nos céus, Jesus escolhe 2 anjos
para que se tornem homens novamente, e os colocar na terra para falar de Jesus, e que faz ficar um longo período sem chuvas. Disse que o anticristo os perseguia, mas não conseguia matá-los, até que um dia conseguiu. E os deixaram seu corpo na rua, até que desapareceram. Ele relata ainda que num determinado período ocorre uma tentativa de morte e fere seu rosto, o rosto do anticristo. E fingindo-se de morto por alguns dias, e se levanta e aparece na TV falando que realmente ele seria o Messias. Ele disse que se fingiu de morto, pelo menos foi o que ele interpretou. Após esse acontecimento, quase todos acreditaram. Deus tira os anjos da terra e o Espírito Santo. Não sabe dizer em que época isso acontece. O anticristo faz um livro como se fosse uma Bíblia, contando a vida dele, e dentro tinha uma tatuagem com diversos desenhos, e todo aquele que colocava a tatuagem era ligado ao submundo, através do barqueiro. Foi isso que ela falou, que conseguiu entender dele, né? Como se tivesse feito pacto de sangue. Não era possível retirar a tatuagem e nem cortar os membros. Eu lembro que a continuação é cortar os membros. Então, ou seja, a pessoa colocava a tatuagem, não podia mais tirar. Vou dar pausa aqui novamente para passar para a próxima página. Cortar os membros, né? Porque estaria configurado a aceitação. Ou seja, não adianta depois tentar cortar os membros. Não adianta. Uma vez que aceitou, né? Configurou como sendo aceitação. Dentro dessa tatuagem teria um cartão que era usado para fazer compras. Quem não quisesse usar não poderia ser colocado à força, mas para aceitar era torturado até não aguentar. Os que morriam sem aceitar iam para o céu. Os pais eram responsáveis pelos filhos. As crianças não poderiam ficar sozinhas, pois se elas aceitassem, os soldados colocavam as tatuagens e iam para o inferno. Ele disse que era um preço alto para os pais pagarem. Mas se os pais estivessem com as crianças e não aceitassem colocar, eles eram torturados até aceitar que as crianças colocassem. Não havia escolas nessa época. Começou a fome, sede, não poderia comprar sem a marca. Ele via bichos, como ele descrevia, né? Descreveu, querendo entrar nas casas. Isso provavelmente eram demônios, né, gente? Eles bichos que ele fala devem ser os demônios. As pessoas que tinham as marcas começaram a ter feridas no corpo. Algumas morreram. Depois a sirene soou, né? Acho que eram as trombetas. E Jesus veio, e as pessoas conseguiam ver Jesus. Veio numa carruagem de fogo com cavalo branco à frente, junto com seus anjos para a batalha. Os anjos tinham armaduras douradas e espada nas mãos. As pessoas que não acreditavam em Jesus sumiam. Aí a observação para o inferno, né? Então Jesus jogou um raio e soprou, e o mal caiu longe, e os anjos o prenderam com algemas douradas, que tiravam a força, que tirariam, né, a força desse mal, né? E não conseguia se soltar, e foi preso no submundo. O anticristo e o falso profeta foram jogados no lago de fogo. Os anjos guardaram o tridente de fogo numa sala nos céus. O céu desceu
e veio a Nova Jerusalém. Tudo que era destruído voltou. As casas eram douradas, as pessoas não ficavam velhas, não havia morte, não havia tristeza, não choravam, não podia namorar e nem ter filhos. Olha que interessante. Após muito tempo, a sirene tocou e o mal se soltou e tentou pegar o tridente, mas não conseguiu, tendo sido morto para sempre. As prisões e as minas do submundo caíram e as pessoas que lá estavam sumiram, tendo o submundo sido totalmente destruído. Observação: as pessoas citadas e os lugares só foram possível descrevê-las, pois foi apresentado fotos, pois ele não conhece nenhuma dessas pessoas do terceiro templo, por exemplo. Bom, aí acabou o sonho. Aqui terminou o sonho. Foi assim, ela teve que trabalhar fotos, mostrar coisas para ele, perguntar, é assim, é assado. Eu vou dar um detalhe para vocês aqui. Ele contou para ela como é que descia do céu a cidade. E ela perguntou, qual o nome dessa cidade? Porque ela achou que ele não ia saber falar. E ele olhou para ela e falou assim, a Nova Jerusalém. Ou seja, olha só, tô me arrepiando. Ele disse para ela o nome da cidade, que a cidade se chamava Nova Jerusalém. Ela mostrou a foto do Macron e ele disse que era o homem mau. E inclusive, né, vou completar coisas que ela não escreveu aqui, ele disse que o Emmanuel Macron era um gigante perto das pessoas, era um homem grande, enorme, e pisava nas pessoas, matando as pessoas. E as pessoas não percebiam que ele era um homem mau. Aí ela falou assim, mas quem via mais ele como um gigante? Ele falou, eu. As outras pessoas não viam, entendeu? Ele como um homem mau, um gigante, uma pessoa que machucava as outras pessoas. Aí ela mostrou a foto do Emmanuel Macron e ele confirmou que era o homem mau. No outro dia, ela falou que ela ficou com aquela dúvida assim, não, eu vou confirmar se realmente é isso. Ela pegou uma foto da esposa do Macron, totalmente sozinha, sem o Macron, sem ninguém, e mostrou assim e falou assim, irmão, você viu essa pessoa lá no seu sonho? Tinha essa pessoa no seu sonho? Porque até então, né, ela mostrou a foto. Só que ela não falou nada, ela deixou ele falar. Ele falou, sim, irmã, é a mulher daquele homem mau que eu te falei. Ou seja, ele conheceu a mulher dele e falou, é a esposa dele, é a mulher dele. Ou seja, amados, o Domo da Rocha, a Mesquita de Omar, né? Também ele deu todas as características, falou como é que era, tudo que o anticristo iria destruir para construir o terceiro templo, e falando que ia durar bem rápido, não seria demorado, né? Aí você vê que realmente a tecnologia que tem hoje, os recursos que tem hoje, rapidinho constrói, né? E basicamente é isso, essa questão de ser uma tatuagem, realmente hoje já existe o biochip em forma de tatuagem, vocês sabem disso. Eu não estou falando aqui uma coisa que é, né, não existe. E outra coisa, não é injetado, né, é colocado sobre a pele. E você vê que tudo que ele contou aqui, uma criança, né, mentalmente falando, que não sabe escrever, não sabe ler, e ele conseguiu falar tudo isso, explicar tudinho o que acontecia, a questão do livro de Apocalipse todinho, ele falou, contou, e esse sonho ele teve, né, aparentemente, pelo que eu entendi, dia 15 de julho, né, pra cá, ou seja, tem 3 semanas, mais ou menos. Hoje é dia 6 de agosto, então, ela tava esses dias tudo passando a limpo, confirmando tudo, para fazer as coisas certinha. E, inclusive, ela tava demorando, né, passar limpo essas coisas, e ele falou assim, irmã, o anjo falou que tá com pressa. Olha só, ele falou para ela que o anjo falou para ele que ele tinha pressa, o cronômetro tava correndo, que era para ela passar rápido logo.
E aí ele falou assim, então amanhã a gente conversa, então amanhã a gente marca. Aí ele falou assim, não, irmã, hoje. Ela foi terminar 2 horas da manhã. Vocês estão entendendo? Ela passou tudo a limpo, ela foi terminar 2 horas da manhã, porque ele falou que o anjo tinha pressa e tinha que falar logo, né? Porque pelo que eu entendi, Jesus estava pressionando contar logo esse sonho. E tinha 2 pessoas em especial, né, que ela tinha que contar esse sonho. 2 pessoas em especial. Segundo o que ele contou para ela, um homem e uma mulher. Que tinham que contar para essas pessoas, porque eu não sei, né, alguém iria ajudar, alguma coisa a fazer com que o sonho fosse, né, amplamente conhecido. Meus amados, ela não quis se identificar, eu entendo o lado dela, ela não quer identificar o irmão, nem ela, né, e ela me passou essa carta, né, me pedindo sigilo, né, de quem são. Então, assim, eu estou lendo o sonho para vocês aqui, a carta, e eu estou dizendo para vocês aí que eu me sinto honrada nessa, por assim dizer, eu fui incumbida, né, de ajudar ela nisso daí, né, então eu estou muito honrada, feliz por ter tido, sabe, essa oportunidade, entendeu? E inclusive, eu falei muito com ela, eu falei, ó, irmã, você pode ficar tranquila, o meu canal, eu não monetizo nada, não tem nada de ganhar dinheiro à custa da palavra de Deus, não tem nada de ganhar dinheiro à custa de Deus. Aqui, assim, o meu canal é um canal, né, que não faz isso. Então, eu peço para você, se você quiser pegar esse meu áudio aqui e gravar no teu canal, divulgar no teu canal, você pode fazer isso, tanto a irmã como eu, estamos aqui te dizendo que você pode ajudar esse sonho ser difundido, mas por favor, não monetize esse vídeo, não monetize esse vídeo, né, porque não é assim que as coisas de Deus têm que ser feitas, né? Nós de graça recebemos, de graça temos que dar. E uma das coisas que essa irmã, ela tem medo é que isso possa virar uma coisa de que as pessoas possam querer ganhar dinheiro com isso. Então, monetizando os vídeos no YouTube. Espero que, se você quiser dividir o vídeo, compartilhar o vídeo com alguém, faça isso, mas com consciência, tá bom? Com certeza essa experiência é para renovar a nossa fé em Deus, entendeu? Com certeza essa experiência, ela é uma experiência maravilhosa, não tenha dúvida disso. Uma criança que não sabe nem escrever, nem ler, um adolescente com mentalidade de uma criança, né? E, enfim, foi usado, né? Teve essa experiência, né? Como a gente está vivendo esses últimos dias, Deus está falando para todos, contando para todos, né? Que Ele está à porta, que Ele está voltando. Você vê que o livro, com as escritas em estrangeiro, estava escrito que Ele estava vindo. Tem tanta gente com dúvida que Ele está chegando, que Ele está voltando. Ele está voltando, amados, Ele está voltando. Fica aqui para vocês, hoje 6 de agosto de 2018. Fiquem com Deus, shalom, a paz, tá bom? E reflita no que você está fazendo na sua vida hoje, tá bom? Esse sonho é um despertar para você despertar e colocar a tua vida no altar, entendeu? Coloque a tua vida no altar. Amém, amados? Fiquem com Deus. Glória ao Papai do céu. A Ele toda a honra e toda a glória.